demais estar com vocês em mais um encontro, né, aqui no nosso programa Qualidade de Vida, comigo, Cristiane Fernandes. E mais uma vez, convido vocês e peço licença, primeiramente, para estar entrando nas casas, para estar iniciando esse final de semana com vocês. Gostaria de convidá-los a participar conosco através do nosso WhatsApp, 9989-90-145, através dos nossos telefones, 2648-9008, ou através da nossa fanpage, Programa Qualidade de Vida, comigo, Cristiane Fernandes. E como não podia ser diferente, é mais uma sexta-feira que a gente quer estar iniciando aqui com muita alegria, falando sobre os temas que envolvem qualidade de vida, temas que envolvem o nosso cotidiano, né, envolve o nosso modo de viver, o nosso modo, inclusive, de pensar. E hoje, a gente quer estar falando sobre a questão da convivência, como é importante nós convivermos em grupos. Temos momentos que é bom demais estar sozinho, mas, em geral, é necessário, o ser humano, nós, seres humanos, fomos feitos para viver em grupo. Nós falamos isso em alguns outros programas, né, quando Deus pensou na criação do ser humano, ele nunca pensou no ser humano ser sozinho. Ele fala Pai Nosso, naquela nossa principal oração no Pai Nosso. Pai Nosso, então nós somos mais de um, né? Não é meu Pai, senão seria meu Pai que estás no céu. Quando fala Pai Nosso, é Pai de todos, Pai de várias pessoas, né? Que está no céu, né? Então a gente tem que estar muito preocupado, muito antenado com essa vida em sociedade e o que isso prejudica na sua saúde, na sua qualidade de vida, no seu modo de ser, de agir e de pensar. Conosco hoje está a Angélica Haddad, psicóloga, né, especializada em envelhecimento, especializada na terceira idade, especializada em ser humano, né, por que não falar isso? Assim como a Janaína Garcia também, né, são duas psicólogas maravilhosas, pessoas especiais, e que têm alguns relatos, não só de profissão, como também de vida, para estar partilhando conosco e falando dessa importância da convívio e principalmente de morbidades que acometem a pessoa que não tem um convívio social, a pessoa que se isola ou que é isolada, né? Que isso acontece muito também. E como na semana passada nós vínhamos falando sobre garantia de direitos, como garantir os direitos da pessoa, né, da pessoa idosa, como ela se precaver, como ela não deixar que às vezes o próprio idoso ele se sujeita a sofrer maus tratos por pequenos atos que ele vem cometendo. E nós vínhamos falando, como eu coloquei semana passada, se você tem um imóvel, isso é uma dica da Cristiane, tá? Eu não estou falando em nome de ninguém, da Cristiane Fernandes. Não passe casa, não passe carro, nada para o nome de um filho em vida, de um filho ou de uma pessoa querida. Deixe em testamento, né? Você quer facilitar, para que não tenha aquela questão de inventário, de documentação, deixe um testamento, os seus desejos póstumos. Mas jamais deem vida a nada que é seu, que você fica mais vulnerável e suscetível a todo tipo de violência, todo tipo de maus tratos e de abandono. Seja bem-vinda, Angélica, seja bem-vinda, Janaína. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência profissional e especificamente sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo no SEMI, que é o Centro Especializado da Melhor Idade, onde a gente lida com conflitos familiares, com as dificuldades inerentes à terceira idade. Jana? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gosto muito, né, de falar sobre convivência, porque o ser humano ele é um ser relacional, né? Nós nos relacionamos. E, em especial sobre a terceira idade, na qual é uma faixa da vida em que vários relacionamentos, né, foram estabelecidos e que no centro, como a Angélica disse, eu também trabalho lá no Centro da Melhor Idade, no Centro de Convivência, é onde a gente pode estar aproveitando, estar observando, incentivando essa questão tão importante na nossa vida, que é as relações humanas. Na verdade, a gente sabe que a nossa cultura privilegia muito a juventude, a beleza, e o processo de envelhecimento é sempre
visto de uma forma negativa e, de certa forma, as pessoas até evitam, procuram retardar o máximo possível a chegada da velhice. Na realidade, o trabalho que a gente procura estabelecer ali dentro desse equipamento é no sentido de mostrar aos nossos idosos que o processo de envelhecimento faz parte de uma etapa como as outras do desenvolvimento normal. Então, como qualquer etapa que a gente vivencia, implica em perdas e ganhos, em aprendizados, e é importante que o idoso se perceba como, independente de não ter uma vida mais ativa do ponto de vista profissional, ele se sentir útil, com sonhos, com desejos e vislumbrando ainda perspectivas para a vida dele como pessoa. Com certeza. O envelhecimento, como a Angélica falou, muitas vezes ele é visto de uma forma pejorativa. E envelhecer faz parte da vida, né? Só envelhece quem viveu. Então, é uma parte, desde que nós nascemos, a gente já nasce e vai envelhecendo a cada dia. Nossa vida é processual. Então, hoje, às vezes, se glamoriza muito a questão da juventude, e nós percebemos o seguinte: a população mundial, não só no Brasil não, mundial, ela está envelhecendo. Hoje, graças a Deus, nós temos aí, né, acesso científicos que garantem uma qualidade de vida maior, melhor, inclusive em relação às doenças. O próprio modo de vida, as pessoas têm mais uma noção dos cuidados, de estar tendo hábitos saudáveis. Então, a população ela vai envelhecendo. E envelhecendo, eu acho que o grande barato é você envelhecer com qualidade. Envelhecer sendo feliz dentro da faixa etária que você está. E então, você vai envelhecer como você quiser, né? Você vai ser exatamente. O idoso que você quer ser. Quem escolhe como vai estar envelhecendo é você. Exatamente. E outra coisa, numa sociedade que valoriza muito o belo, a gente vê o seguinte: como é belo você olhar uma pessoa, independente da idade, da faixa etária que ela estiver, como a pessoa pode ser bonita, porque ser bonito é um processo que vem de dentro para fora. E independente da idade, né, a pessoa tem que, primeiramente, aprender a gostar de si mesmo, né? A ter uma autoestima, a saber valorizar a sua história de vida, porque ninguém melhor para se valorizar e gostar dela do que ela mesma. E no centro de convivência, a gente partilha e a gente observa muito isso, né? A valorização que é dada à pessoa como ela, autora da sua própria história. E ela não fica mais somente, às vezes acha que depois que envelheceu, você é só uma espectadora. Não, você é sempre autor. Isso que Janaína falou é um dado muito importante, porque, inclusive, em 2010, de acordo com a ONU, 11% da população mundial era de pessoas acima dos 65 anos. E há uma projeção para que, em 2050, nós cheguemos a um percentual de em torno de 22%. E não é muito diferente aqui do Brasil, não. Na realidade, há pesquisas também do IBGE que apontam que a gente vai estar chegando em 2050 em torno desses 22% de pessoas idosas acima dos 65 anos. Não, e a gente está vendo, foi o que você falou, 22 até a mais. O Brasil está envelhecendo muito rápido, envelhecendo a largos passos, a passos largos, né, como nós costumamos falar, e foi como a Janaína colocou. O nosso entendimento, a melhor opção é envelhecer, porque quem não envelheceu é porque morreu no meio do caminho, e nenhum de nós, acho que nenhum de nós quer morrer, né? Agora que envelheça com a idade de vida. Mas, Cristiane, eu sou diabético, eu sou hipertenso, e você pode se viver muito bem. Você estiver se tratando, atividade física, que a gente fala tanto, né? A questão
ganha ingestão de líquidos, se manter medicado. Hoje tem, graças a Deus, a medicina avançou, a tecnologia está muito boa e está oferecendo muitos serviços. E é isso que a gente quer trazer para vocês, é isso que a gente quer mostrar. Só depende de você, como você vai envelhecer, como vai ser a sua vida. Mas a gente queria, nesse momento, também estar agradecendo a loja Violé, ali na rua José Bonifácio, atrás da Igreja Matriz Auxiliar, tem nos vestido para todos os programas. A Alquimia, que vem nos perfumando, entre lá no site www.alquimia.com.br e não esquecer, participe conosco através do nosso WhatsApp, tire suas dúvidas. A da Angélica, a Janaína estão aqui para exatamente partilhar todo o conhecimento delas conosco. Então, participe através do nosso WhatsApp, 9989 90 145, através da nossa fanpage, programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes, ou através do nosso telefone fixo, entrando ao vivo conosco, 2648-9008. Nós vamos para um rápido break e retornamos. Agora você é o protagonista dessa história. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Vendas, manutenção e instalação de ar-condicionados residenciais. Trabalhamos com câmera fria, balcão frigorífico, máquinas de lavar e geladeiras. Autorizado GRI, Sprinja, Midea, Elgin, Carrier, Gelopar e Água Gelada. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 106, Balneário São Pedro da Aldeia. Telefone 22 2621 9220 98828 5445. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. Obrigada por ter continuado conosco, por não ter saído daí. Mais uma vez convido, participem conosco, participe através do WhatsApp, 9989 90 145, ou através da nossa fanpage, programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes. Voltando aqui, Angélica Janaína, nós estávamos iniciando a importância hoje de um centro de convivência, e por que não falar do nosso que nós temos, né, do nosso município, da nossa cidade, que é o SEMI, o Centro Especializado na Melhor Idade, que é o que está mais próximo, mas a gente quer estar falando também de forma abrangente aos demais centros de convivência. A você, que não é munícipe de Cabo Frio,
que é nosso visitante, que é a nossa população flutuante, para que partilhe conosco, que exercite um pouco mais essa questão da convivência, o quão é importante, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, ela chegando na sua cidade, ela vai buscar um espaço desses, mas também convidamos a você a conhecer o nosso espaço, mas melhor do que eu, estão aí as meninas para estarem falando da importância dessa convivência. Sim, Cristiane, conforme nós estávamos falando antes, quando a pessoa chega, digamos que numa idade mais avançada, na chamada terceira idade, ela tende, normalmente, a reduzir os seus contatos sociais, até em função, normalmente, do próprio processo de aposentadoria. Essa situação já leva a uma perda emocional para o indivíduo, na medida em que ele normalmente deixa de se sentir útil, produtivo, e isso é reforçado pela própria sociedade em que a gente vive, onde se a gente produz, se a gente oferta alguma coisa para o mercado, é como se a gente tivesse um valor a mais do que aquele que esteja fora do mercado de trabalho. E, nesse sentido, o idoso já vivencia as próprias perdas inerentes ao próprio processo de envelhecimento. O trabalho que a gente desenvolve é no sentido de fazer com que esse idoso entenda que o envelhecer faz parte do ciclo natural da vida, não necessariamente tem que se pensar na questão da finitude no sentido de morte. Pelo contrário, a gente tem que ver esse momento, todos os ganhos possíveis a partir do processo de aposentadoria, a partir do cuidado a mais que esse idoso vai poder ter com seu corpo, fazer uso do que a medicina oferta nesse momento, das tecnologias. É uma coisa até muito interessante, eu falo até por experiência própria. Eu tenho hoje uma média de 40 idosos ativos em atendimento psicoterápico, ali na Secretaria do Idoso, ali no SEMI, no Centro Especializado da Melhor Idade. E desses 40 ativos, eu tenho mais ou menos 20 pacientes que têm o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação e que vem assim, ajudando muito, auxiliando muito nos contatos interpessoais das pessoas de uma forma em geral. Então, é muito importante o trabalho que é desenvolvido no sentido de uma melhor conscientização do idoso para que ele viva com mais qualidade e viva melhor. Até porque uma pessoa com 65 anos, ele tem uma expectativa de 20, 30, quem sabe, muitos mais anos pela frente. Exatamente. E o centro de convivência, ele é um espaço que propicia trabalhos muito interessantes, principalmente na questão preventiva, não é? Paliativa, muitas vezes, porque, como a Angélica disse, o envelhecimento ele faz parte do ser humano, é um ciclo natural. E nesse ciclo natural, a gente vai tendo perdas, né? Perdas físicas, cognitivas, né? Faz parte, não tem como, muitas vezes, por melhor que eu esteja, eu ter 60, 70 com uma disposição de 30, de 20. Né? Naturalmente, a gente vai perdendo algumas coisas. Só que... Não te interrompendo, naturalmente seria assim, mas a gente vê muito jovem de 20 e 30 que não tem a disposição do de 70. De 70. Só que, no centro de convivência, o que acontece? Geralmente, essa pessoa ela está aposentada. Ela tem um tempo maior, e é um tempo maior que ela pode, inclusive, estar investindo nela. E ali ela vai estar convivendo com pessoas, com outras pessoas, trocando experiências. No nosso centro em especial, a gente tem muitas atividades, nós temos assim, o trabalho de fisioterapia, de dança, de artesanato, oficina da beleza, o atendimento psicológico,
a questão da garantia de direitos, ou seja, a pessoa se vê o tempo todo cidadã. Ela não é uma pessoa encostada. Ela é um cidadão de direitos, é uma pessoa de direitos. E isso é muito importante, porque uma das coisas que às vezes incomoda muito na questão do idoso, e a gente escuta isso muito nas nossas queixas que chegam, parece que eu já não tenho, ninguém me escuta mais, ou parece, né, que ficou aquele imóvel que ficou aposentado, já não está servindo mais, e não é assim. O idoso vem como inútil, né? Uma pessoa sem função, e não é assim. Não é. E esse sentimento de menos-valia, ou às vezes alguns sentimentos que a aposentadoria, ou alguma perda traz, se ela não for trabalhada, ela gera uma patologia, não é? Tanto é que a depressão, ela atinge bastante a população idosa. Eles são mais suscetíveis? São. Né? E hoje já existe um estudo, tem uma suscetibilidade maior. Né? Exatamente. Não só não seria termo culpa desse indivíduo, mas também dos que o cercam. Na realidade, o que ocorre? Há um choque intergeracional. O que é isso? Esse idoso, muitas vezes, ele está numa casa que pode ser a dele, ou, às vezes, pela perda do companheiro ou da companheira, ele se vê obrigado entre aspas, né? Ele se vê tendo que morar, às vezes, com o filho, e por melhor que seja o trato familiar, há choque de gerações. E a nossa cultura não privilegia, não valoriza o idoso no sentido da experiência, no sentido da sabedoria e da vivência que ele traz. Então, isso tudo vai reforçando esse sentimento de inutilidade. Espaços como o que a gente trabalha vai na contramão disso tudo, porque, pelo contrário, é um espaço de acolhimento, de valorização da vida, onde o idoso se sente integrado verdadeiramente e acolhido. E o trabalho que nós, psicólogas, fazemos é um trabalho de desconstrução desses antigos modelos para que ele se veja mais atuante dentro desse novo cenário, dentro dessa nova realidade. Até porque a gente sabe que muitas vezes esse idoso, ele ajuda na contribuição familiar. Por mais ínfimo que seja o rendimento dele, ele normalmente contribui para as despesas da casa. Então, ele precisa se empoderar mais, ele precisa saber que ele pode ter voz ativa, sim, e que ele merece e deve ser respeitado como cidadão de direito, de fato. E isso é reforçado pelos trabalhos que são desenvolvidos na secretaria. E a gente tem uma equipe especializada, preparada e habilitada para atender da melhor forma possível a nossa população idosa aqui em Cabo Frio. E nós, psicólogas, recebemos espontaneamente os idosos que querem passar por atendimento psicoterápico, mas também recebemos por indicação dos colegas profissionais da área que trabalham no próprio SEMI, no Centro Especializado da Melhor Idade. É muito comum o idoso, às vezes, passar por um atendimento com fisioterapeuta, com a nutricionista, ou com algum outro profissional, e, em função da queixa apresentada, esses colegas nos repassam esse idoso com a indicação de um possível acompanhamento psicoterápico. Esse trabalho que a gente faz, a gente respeita muito o espaço do idoso no sentido de que nós entendemos que cada um tem um tempo interno e que se submeter a esse tipo de trabalho com o psicólogo, nem todo mundo às vezes acha que precisa ou que queira fazer isso, mas a gente apresenta
o trabalho que é feito. E, na maioria dos casos, a gente acaba tendo sucesso, porque o idoso gosta, começa a ver resultados com pouco tempo, e a própria família tende a perceber as mudanças no comportamento do idoso. Mudanças para melhor, algumas não muitas, porque algumas mudanças são muito boas para o idoso, mas às vezes para a família não, porque a família, por estar acostumada com esse idoso, às vezes mais passivo, mais acomodado, sem saber como se posicionar da forma adequada, quando ela começa a perceber essas mudanças, isso às vezes mexe com a estrutura da família. E é muito comum nós entrarmos em contato com as famílias, quando a gente percebe que tem coisas que estão destoando e que estão provocando uma desarmonia na vida do idoso. Inclusive, a questão familiar, ela é tão importante pelo seguinte, a família, como ela é uma célula, né? A primeira célula, digamos assim, que a gente, o lugar onde nós convivemos, né? Para o idoso, a família é muito importante, né? E a visão que ele tem da família e como ele é visto pela família, isso é importantíssimo no sentido da saúde e de como é, digamos assim, o cotidiano e a vivência desse idoso. Então, muitas vezes, nós observamos que naquelas famílias onde os papéis são definidos, onde existe carinho, atenção, respeito, esse idoso ele tende a viver uma velhice mais confortável, digamos assim, mais estabilizada, mais saudável. Agora, naquelas famílias aonde você vê a presença de vários conflitos, onde os papéis não são bem estabelecidos, aí a gente nota que esse idoso ele tende a sofrer mais, a ter mais sintomas, digamos assim, né, e várias doenças, não só físicas como emocionais. E no nosso trabalho lá, muitas vezes ele vem e procura o atendimento porque ele quer falar. Não é isso, Angélica? Ele quer ser ouvido. Que às vezes não é ouvido, né? Isso. No próprio lado, você vê a importância do escutar, né? E não querendo interrompê-la, Janaína. Nós queremos, assim, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas quero deixar uma colocação que elas vão voltar trabalhando isso. Ouçam mais, amem mais, deem mais atenção, não só ao seu idoso, como a pessoa do seu convívio, a pessoa que está do seu lado. Quantas vezes é importante a gente estar, às vezes, dentro de um ônibus, dentro de um comércio, tem pessoas que, às vezes, até quando você cumprimenta, né, você é mais simpático, a pessoa se assusta, até por não ter mais o hábito, perder o hábito do convívio, perder o hábito de viver em sociedade. Né? Nós estamos com algumas mensagens, no retorno a gente está falando um pouco no WhatsApp, mas continue conosco, continue participando, 9989-90-145, 2648-9008, programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes. É rapidinho e já voltamos, não saia daí. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah, 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 yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Vendas, manutenção e instalação de ar-condicionados residenciais. Trabalhamos com câmera fria, balcão frigorífico, máquinas de lavar e geladeiras. Autorizado GRI, Sprinja, Midea, Elgin, Carrier, Gelopar e Água Gelada. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 106, Balneário São Pedro da Aldeia. Telefone 22 2621 9220 98828 5445. Refrigeração São Pedro da Aldeia.
Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 2644-0288. Fábio Cabeleireiro. Estamos de volta e gostaríamos de já estar retornando, está lendo os nossos WhatsApps que nós recebemos. Nós temos aqui, quero parabenizar o seu programa, Cristiane Fernandes, por essa dedicação em prol da melhor idade. As duas profissionais técnicas, né, as psicólogas Janaína e Angélica, pelo trabalho de vocês três em orientação no convívio e os direitos de idosos. Parabéns para vocês, excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente desse centro de convivência. É muito maravilhoso e obrigada a você, Jorge, fez esse contato conosco, que ela que também está lendo outro WhatsApp, a Tânia. A Tânia está perguntando para a gente, Tânia, Cristiane gostaria de perguntar às duas psicólogas se o idoso está dentro de casa e ele não quer conviver, né? Ela deve ter uma mãe, pelo que eu entendi na colocação dela, ela tem uma mãe ela quer estar sabendo como ela vai fazer essa mãe dela conviver, porque nós também sabemos que às vezes tem pessoas, não é porque ficou idosa não, tá, gente? A pessoa já era reclusa lá atrás e ela tem dificuldade de se relacionar e não tem vontade de sair. Como ela poderia estar agindo? Eu acho que os cuidados que tem que se ter, primeiro, em levar essa pessoa para uma avaliação para que seja descartado um quadro depressivo e se a pessoa, de fato, tem esse temperamento mais arredio, ela viveu por praticamente toda a vida assim, e se está bem, se está feliz dessa forma, tem que se respeitar as peculiaridades dessa pessoa. Agora, se isso for um dado patológico... Quer ver regredindo, né, e foi chegando nesse quadro. Se isso foi um quadro que apareceu recentemente, isso tem que ser melhor investigado, porque, de fato, o ser humano é um ser sociável. E também o seguinte, é importante ter esse diagnóstico diferencial, porque realmente, às vezes, ela pode ter uma história de vida que ela é uma pessoa mais pacata, que gosta mais de estar ali, né, no seu convívio ali da sua casa, enfim. Mas também pode ser que esteja, né, ali um quadro, principalmente da questão da depressão, porque o que mais acomete a população idosa em torno dos transtornos mentais é a depressão e a demência. Então, são duas situações que são importantes serem vistas. E o centro de convivência, uma coisa importante que ele faz é a estimulação, principalmente da questão cognitiva. Então, por exemplo, a partir do momento que você está saindo de casa para você ir ao centro,
você já vê que você já começa a interagir. Se você vai no ônibus, você já está ali prestando atenção qual ônibus que você vai pegar. Nós vivemos em sociedade. Isso. Você vai estar entrando, você vai estar prestando atenção qual ponto que você vai ter que descer. Ou se você está indo de carro, você vai observando. Isso tudo são estímulos, né? Quando a gente fala de estímulo. Então, você receber esse estímulo e quando lá você chega, você acaba interagindo, participando de uma atividade ou de outra, aquela que você mais se identificar, é bom deixar isso muito claro, né? Que você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que estar feliz, né? Ah, mas eu, por exemplo, eu tenho idoso que gosta, por exemplo, da aula de dança. Sim. Ótimo, ele está feliz. Outro, não, eu não gosto de dança. Eu quero estar ali fazendo, né, o artesanato. Não importa, o importante é ele estar bem. E também a questão do convívio, do centro de convivência, eu acho que a pessoa ali, ela até se redescobre. Né? Nós temos vários testemunhos de pessoas que falam assim, nossa, eu não sabia que eu era apto à dança. Eu não sabia que eu gostaria tanto da dança, que eu iria me identificar tanto com a dança. Eu não sabia que eu poderia desenvolver tão bem trabalhos manuais a minha vida toda. Eu não cortava um pano, né, um papel reto. Eu não tinha nenhuma coordenação motora. E hoje eu bordo, pinto, desenvolvo os trabalhos manuais com uma facilidade tremenda. Assim como a capacidade de interpretar, quando você fala na questão de interpretação de teatro, coral, cantar. Quantos descobriram uma voz que a gente chega, vem aquela moça, aquela vozinha, e de repente um vozeirão. Quantas pessoas estão sendo alfabetizadas agora? Isso para o nosso idoso é uma coisa fantástica. A pessoa chegar a uma faixa de idade imaginando que jamais iria aprender a ler. O grau de dependência que ela tinha em coisas simples, até o fato, às vezes, de ter que pedir a terceiros para que falassem se ela iria pegar o ônibus correto ou não, depender em relação à questão de pagamento, riscos, né, que sofria de ser enganada por terceiros. Então, a autonomia que é dada ao idoso é enorme. Os ganhos que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa prática do nosso trabalho, é realmente uma coisa fantástica. Isso me lembra muito, Cristiane e Janaína estavam pontuando as questões das habilidades, que às vezes o idoso não se imagina sendo capaz de desenvolver um tipo, né, de competência, digamos assim. E eu lembro de um caso de um atendimento em que a idosa tinha começado na oficina de desenho e foi um sofrimento durante alguns meses, porque ela sempre, a cada sessão comigo, ela pensava em desistir dessa oficina, porque ela achava que jamais ela iria conseguir fazer algum trabalho que ela julgasse bom. E aí, ao longo de alguns meses, ela começou a se sentir mais segura, foi evoluindo, e hoje ela faz trabalhos belíssimos, que ninguém diz, que ela passou por todo aquele momento de dificuldade. Então, pegando o seu gancho dessa pessoa, e a Angélica falou, né, nós temos uma peculiaridade na questão de convivência. Nós conhecemos todos, assim, quando a gente conhece o olhar, a gente conhece o jeito. Quando ela fala desse caso, essa pessoa não só redescobriu esse talento, né, da pintura, do desenho, esse talento que ela tinha, né, intrínseco, como ela aprendeu a se amar, a se olhar no espelho, ao ver o quanto ela era bela. E ela tinha perdido isso, ou em alguns momentos ela chega a relatar que ela nunca achou isso, que ela nunca tinha se encontrado. Não é isso? É verdade, Cristiane. E o ganho de autonomia, como vocês estavam dizendo, a gente pensa o seguinte, né? A questão da aprendizagem. Você se dá a oportunidade de estar aprendendo e de estar sempre aprendendo. Porque às vezes se tem a falsa impressão de que, eu já estou velho, não aprendo mais nada não. Aprende sim. Aprende muito. E além de você aprender e redescobrir coisas novas, você também, nesse centro, você tem a oportunidade de passar suas experiências, de trocar. Às vezes você chega nos nossos atendimentos, poxa, hoje eu cheguei... uma ligação, já não tinha perguntinho. Alô? Alô? Cristiane?
Oi! Alcira! Oi, meu amor, Ai, Alcira! Cristiane. Boa tarde, querida! Oi, querida. Eu queria deixar registrado aqui que você continuará sendo sua vencedora em sua plenitude. Ô, Não meu lhe amor. falta garra, talento, ousadia, atualizada em políticas públicas e detentora deste título. Muito Buscando obrigada. sempre espaço para proporcionar segurança, convivência, respeito aos idosos. Muito Sem obrigada, preconceito, Alcira. Muito obrigada mesmo, com tá? dignidade e autoestima. Obrigada, Alcira. Muito obrigada mesmo pela Querida, participação. Eu estou com muita dificuldade de entrar em contato com você. Um beijo. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Livre Muito obrigada sempre, pela tá lindo, participação. eu tô Obrigada por estar acompanhando. sempre nos assistindo, tá? Um beijo. Voltando. É esse retorno que é o que vale a pena, né? É isso, Quando é a gente isso. fala que são Olha coisas que não energia. tem. Isso não é não- impagável. É impagável, exatamente. São essas Impagável. coisas, é esse retorno profissional que a gente tem. Quando você chega e você olha e a pessoa te diz assim, eu não imaginava que eu poderia, ou como eu estou conseguindo, enfim, tantos retornos que a gente tem, porque cada um, né, tem uma história. E você fazer parte disso é muito importante. Então, quando ela fala realmente, né, das políticas públicas, isso é fundamental, né? O olhar, né, sobre a questão de estar oferecendo um local e um lugar onde as pessoas possam desenvolver suas potencialidades, possam cuidar, né, uma das outras. Eu acho muito legal isso, porque aí uma coisa que eu observo lá muito é o seguinte, como que um acaba cuidando muito do outro. Então, às vezes chegam para a gente, olha, fulaninha hoje não está bem, ou fulano hoje não veio, aconteceu alguma coisa. É muito bacana, porque isso é cuidado, isso é carinho. É, E cuidado tá e carinho. sumido. Isso. Mas o sumido, gente, é 2, 3 dias. É. Né? Olha, fulano tá sumido, Cristiane, a gente tem que procurar ver, Angélica, ó, não tá bem. Ou então foi o que você falou, elas já estão tão em sintonia, o cuidado de uma com a outra, que tem umas que procuram e falam assim, olha, eu tô achando que ela tá precisando do tipo de tratamento tal, tá? Aí são um pouco médicos, são um pouco psicólogos, mas isso é o convívio, é o cuidado, é o ouvir, é o amar, né, ao outro. Inclusive conosco. Né? Muito, Exatamente, muito. inclusive conosco. Porque muitas vezes a senhora não veio ontem, aconteceu alguma coisa, olha seu dia, o que aconteceu? Assim, esse carinho, então, isso é muito bacana, sabe? Eu acho que assim, essa questão, quando a gente fala, né, do humano, de você poder estar oferecendo e recebendo alguma coisa, porque quando a gente fala que nós somos relacionais, também é a questão da troca, porque enquanto profissionais, a gente sabe que a gente procura ajudar, procura estar ali atento, mas também nós recebemos muita coisa em troca. Isso é muito bacana. Sem dúvida, essa troca é diária, o tempo todo. É um trabalho realmente fantástico. Lidar com o idoso é para quem gosta, ama verdadeiramente fazer isso. A troca que a gente tem ali com eles, poder propiciar o fortalecimento de vínculos com as famílias, porque o trabalho que nós fazemos é totalmente contrário ao abrigamento. Então, nós somos incansáveis em manter esse idoso integrado à sua família e fazendo uso do nosso espaço como uma forma de ressocialização, um local onde ele também se sente acolhido, onde ele tem amigos, onde ele está aprendendo coisas novas, mas sabendo que ele tem a casa dele, que ele tem os filhos, os netos, e que ele fazendo com que ele se sinta também integrado à família. Essa integração, né, a questão da família, eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque não tem substituto para a família, né? A gente fala isso não só com idoso, com criança e tudo, não é? A família, que a criança, você vê, ela pode sair, ela pode brincar, ela vai para a escola, mas ela vai voltar para casa. Ela quer a casa dela. A mesma coisa. Então, o convívio familiar é algo extremamente importante. E isso em qualquer faixa etária. E nós,
caminhamos realmente nessa política dessa valorização, não da exclusão desse idoso, não do abrigamento. A gente sabe que em alguns casos se faz necessário, mas são casos específicos, são casos, né, que têm ali a sua indicação, quando não há outra forma, né, e geralmente é uma situação protetiva, mas a convivência familiar, a valorização desse idoso é extremamente importante. O trabalho, a gente tem esses retornos positivos, mas também eu acho que é importante frisar que a gente lida também com muitas situações doloridas, né? São muitas situações nas quais a gente vai em busca dessa família, a gente vai em busca de uma conscientização, porque a gente está vendo que está havendo uma negligência, muitas vezes está havendo, não é? Maus tratos, mas principalmente a negligência, muitas vezes, em relação a essa pessoa. E quando a gente se depara, ele fala assim, e já aconteceu várias vezes, né? Não, eu queria conversar, eu queria que meus filhos me visitassem. Nossa, isso envolve outras questões. Exatamente. E foi bom você tocar nesse ponto, que nós também temos isso, né? Porque às vezes ele vai no ponto mais, até as psicólogas, que elas vão estar escutando mais, quando o idoso fala, eu queria que meu filho me visitasse mais. Aí vocês vão perguntar, mas como é que vocês fazem? Vocês vão invadir a privacidade desse lar? De certa forma, sim. Que a nossa função é proteger esse idoso. E garantir essa alegria, essa vivacidade nele. E às vezes esse filho precisava só de um toque, né? Isso não era nem maldade, precisava um toquezinho. E esse toque às vezes faz toda a diferença e muda totalmente a vida desse idoso. E eles voltam. Poxa, muito obrigada por você ter entrado naquele momento na minha vida, por ter me auxiliado naquela questão. Nós, inclusive, temos um projeto chamado Ainda há Tempo. Ainda há tempo de quê? Ainda há tempo de resgatar os vínculos, de se perdoar, de se amar mais, de se doar mais para o outro, que no caso é esse idoso, que no caso é essa família. Então, a gente faz um trabalho de parceria, realmente, com as famílias, no sentido de proporcionar um maior bem-estar a esse idoso. Isso faz parte da nossa prática diária. Sempre que a gente tem uma escuta em que esse idoso está adoecido de alguma forma por conta de questões familiares, a gente procura dar recursos, inicialmente, para que o idoso consiga resolver isso internamente. Uma vez que ele não tenha condições de dar conta disso, aí a gente entra no circuito para fazer a nossa intervenção, porque o nosso foco, de fato, é assegurar os direitos da pessoa idosa. E a gente trabalha incansavelmente para que isso ocorra. Nós entendemos que hoje, né, as famílias, as pessoas, né, a maioria trabalham, os filhos, né, e trabalham. Olha, mas eu trabalhei o dia inteiro e cheguei em casa e tal, de repente não tive tempo de dar um telefonema ou de fazer uma visita. E às vezes, como você disse, uma simples reunião que a gente faz, né, uma mediação, de estar ali conversando, de estar alertando, já surte um efeito muito bom, muito positivo. Sim, é uma coisa tão pequena, foi o que você falou, às vezes é um gesto. Às vezes é correria do dia a dia, claro, ninguém está aqui, né, querendo fazer a questão do advogado, não é isso. Não. Que como nós estamos falando de advogado de pobre é intrujão. Mas o nosso papel é exatamente recuperar esse vínculo. Às vezes esse filho realmente se desligou por um momento, por correria do dia a dia, até por achar, a mamãe não vai ligar, a papai não vai dar importância. Domingo eu vou ver a mamãe, só que domingo pintou uma praia, uma bola, algum compromisso que vai encontrar com os amigos. Domingo que vem eu vou, e domingo que vem eu vou. E chega aquele momento que para ele não parece tanto, ele dá uma ligadinha, dá uma telefonada e assim convendo. E o quanto é importante, às vezes ele pegar, ele vai sim aos amigos, mas vamos convidar a mamãe, vamos convidar papai de repente. Porque aí ninguém deixa de estar convivendo, ninguém deixa de estar participando. Isso é mais um trabalho de sensibilização. Na verdade, é isso que a gente faz. É de uma forma muito leve, na maioria dos casos, para que a pessoa ali da família perceba que o idoso está em sofrimento e que isso, na verdade, também implica perda para esse próprio familiar. A gente entende que hoje as famílias estão menos numerosas.
E isso, na verdade, pode se tornar um problema muito mais sério daqui a alguns anos. Então, quando eu falo no sentido de sensibilizar, é sensibilizar de fato para que esse familiar entenda que daqui a alguns anos ele pode estar passando pela mesma situação de omissão familiar. Então, não adianta a gente lamentar depois do ocorrido. A gente tem que tentar reverter a situação antes, em nome do afeto, em nome do amor, em nome do carinho, em nome da família, realmente. Eu me lembro muito de um caso em específico de atendimento que eu achei muito interessante. E até a mim me comoveu muito, porque foi uma denúncia de uma situação assim extrema de abandono e negligência em relação a essa senhora. E quando a equipe chegou, nós conversamos e realmente ela estava. E ela veio para o atendimento, 5 filhos, né? Mas ela estava morando sozinha. E nós fomos até a casa de um desses filhos, conversamos com ele. E ele veio com os irmãos. E essa pessoa, ela tinha alguns transtornos, né? Que necessitava de um olhar mais elaborado e específico, principalmente da questão médica, da questão psiquiátrica. E uma dessas filhas, depois ela veio e me procurou e falou: olha, nós estamos seguindo aqui as suas orientações, mas eu queria te dizer que às vezes eu me assusto porque eu não sei como lidar com a minha mãe, porque muitas vezes ela repete a mesma coisa toda hora. Ela tem algumas atitudes que são difíceis para mim de lidar. E foi muito legal o trabalho com essa família, até porque essa idosa ela tinha alguns comportamentos que eram inerentes, né, a esse quadro que ela tem desenvolvido, mas que, apesar de tudo isso, era a mãe dela que estava ali, não é? Com aquele jeitinho dela, ela falando, né? Mas é a minha mãe, é a minha mãe. E essa aproximação foi muito bacana, porque aí eles conseguiram levá-la para morar, no caso, né, ela viúva, foi morar com um deles, e eles entender a dinâmica dessa idosa, né, os cuidados específicos que teriam que ter com ela, por que muitas vezes ela repetia e falava a mesma coisa, mas, acima de tudo, entendendo que era a mãe. Então, houve um resgate ali de vínculos, e ela, quando veio para o atendimento, ela também deu esse retorno assim, de uma forma muito bacana, muito bonita, porque tinha toda uma história anterior que respaldava, né, algumas atitudes, algumas ações. Então, foi muito bacana assim, esse retorno, esse encontro, esse reencontro, esse acolhimento, ela poder falar assim: você sabia que eu lavei a roupa da minha filha? E ela contando isso assim, como uma coisa, o prazer, sentiu, sabe? Que a memória foi lá atrás, nem lá atrás, naquele tempo de criança, quando ela lavava a roupa da filha. E o quanto isso mexeu com ela. Teve aquela, como falam, síndrome do ninho vazio, essas perdas que a gente tem em relação à filha, para nós que somos, né, mães de fases diferentes de filhos, e quando você vai vendo um seguindo o caminho, mas o outro aqui ficando, você começa a ver que aquele também daqui a pouco está seguindo o caminho, aí você olha para um lado, olha para o outro, nossa, não precisa mais de mim, já cuida da própria roupa, já cuida da própria comida. E isso é uma coisa complexa. Estou falando por experiência própria, a gente fica falando, é uma coisa complexa quando você tem essa sensação. Imagina, né? Quando você chega numa fase que você já, naturalmente, você sente essa sensação de abandono, de repente você não está em convívio social e passar por essas situações. Mas, né, Janaína, Angélica, acaba sendo uma pena. Que quando a gente começou nisso, nossa, ficando muito pouco, acho que eu vou ter que reivindicar aqui na TV, junto ao meu diretor Fernando Nebre, mais tempo de programa, que é uma pena. E a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, e eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem para o nosso telespectador, falando um pouco dessa questão, né, do convívio, né? Queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho que talvez o mais importante disso tudo é que é possível envelhecer de forma saudável.
e convivendo de uma forma harmoniosa com a família. E que existem locais específicos que vão ajudar bastante o idoso nesse momento, nessa fase da vida. Eu acho que é por aí mesmo. Envelhecer, né, que às vezes parece uma palavra assim tão pesada, né, quase como uma sentença. E não, você pode envelhecer sim, saudável, com qualidade, se sentindo feliz, se sentindo bem, convivendo muitas vezes com limitações, sim, mas nós, seres humanos, nós temos que conviver com limitações, né? Nós somos limitados. E podendo, acima de tudo, ser feliz, que eu acho que nós fomos feitos para ser felizes, não é? E os centros de convivência, sejam eles, né, em qualquer cidade, a gente sabe que eu achei interessante, porque eu recebi uma visita agora nessas férias, e ela me disse assim, ela é do Sul. Eu contando sobre o trabalho, ela falou, mas na minha cidade não tem. Eu não tenho, ficou viúva recentemente, meus filhos saem para trabalhar, e eu não tenho, eu queria um local. Então, gente, políticas públicas para a população idosa, né? É sempre um recado, preste muita Jana atenção. encerrou e eu acho que o tema é políticas públicas e políticas públicas de verdade. Só assim nós vamos mudar e somos privilegiados por viver em Cabo Frio e termos essa vantagem de viver esse momento, né? E como em todos os programas, eu quero estar deixando uma mensagem para vocês, que em alguns momentos da vida a gente pensa que nós vamos ter que recomeçar, né? Então vamos trocar a fase. Quando nós contamos a nossa história, né? Era uma vez, não, nós vamos modificar. Nossa história vai começar assim, é dessa vez. Vamos trocar o era uma vez por é dessa vez. Você é o protagonista, você é o dono da sua história. Mais uma vez, agradecer à loja Violé por ter nos vestido durante todo esse tempo de programa. Agradecer a você por ter nos permitido entrar na sua casa, por ter continuado conosco e nos assistindo, por poder entrar conosco esse final de semana de sol maravilhoso que estamos, né, tendo nessa sexta-feira ensolarada em Cabo Frio. Quero agradecer a Deus. Muito obrigada por nos permitir, sem eles nós não estaremos aqui, ao nosso diretor Fernando Lebre, a toda a equipe de produção da Jovem TV, do programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes, a toda a nossa equipe de produção, né, Ana Carol Vasconcelos, Rosana Garcia, Wallace Freitas, Maria da Conceição Silva, chegando conosco hoje, e aos nossos diretores de interação, Cristiano Fernandes e Emanuel Fernandes Filho, Emanuel Fernandes Filho. E a você, mais uma vez, o nosso grande beijo, o nosso muito obrigada. Fiquem com Deus. So am I wrong for thinking that we